Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro Entre Luas, da Silvia Meirelles, uma autora nacional que eu falo muito aqui no canal, porque eu amo demais os livros dela. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenha, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Bom, gente, é isso. Voltei! Depois de um recesso aí meio que forçado pela esclerose múltipla, né? Para quem não sabe, para quem tá chegando aqui no canal agora e não sabe, eu tenho esclerose múltipla e já tem vários vídeos aqui, né? Só vocês ir procurarem aí falando sobre meu diagnóstico, a doença e tal. Então, por eu ter esclerose múltipla, nem todo dia eu tô bem, né? E aí eu tive aí um período de muitas enxaquecas, muita fadiga e todos os sintomas da esclerose múltipla, tontura, enjoos e etc, que veio com o aumento da temperatura aqui, né? Porque eu sou do Piauí, aqui tá muito quente esses dias. Eu sempre deixo vídeos, né? Eu deixo vídeos ali extras para caso aconteça algum imprevisto. Eu ter vídeo para soltar para vocês, mas o período em que eu fiquei doente foi maior do que o programado e aí acabou faltando vídeo aqui durante uma semana. Agora foi que eu consegui, né? Agora foi que eu tô melhor, foi que eu consegui finalmente vir aqui gravar vídeo para vocês. E eu tava muito ansiosa para falar do livro Entre Luas, que é o lançamento da Silvia do mês de outubro, tá? Esse vídeo já vai sair em novembro, infelizmente não consegui gravar em outubro, assim que o livro foi lançado, mas assim, foi o maior surto do ano, sério. Eu faço a separação, né? Eu listo ali meus livros favoritos do primeiro semestre e do segundo semestre para não ter que sofrer e escolher apenas um favorito. E eu estava certa. No primeiro semestre, o favorito foi da Silvia Meirelles, o top 1, né? Porque eu faço a listinha com 6 livros favoritos. E nesse segundo semestre será dela novamente, porque, gente, sério, eu não estava preparada para ler Entre Luas. Eu não estava preparada para me apaixonar assim tanto por o livro. É um livro de romance com fantasia e não temos migalhas de romances, tá? Temos romance mesmo. E tudo acontece em um lugar fantástico, tá? Em um ambiente ali criado por Silvia, uma civilização criada pela autora, que é Arqueá. Calma, eu vou explicar direitinho para vocês. Aqui nesse livro a gente vai ter a Pietra. A Pietra ela é uma arqueóloga e ela estuda sobre uma civilização que há muito tempo acredita-se que ela está extinta, que é a Arqueá. Só que ainda não tem provas no mundo acadêmico de que a Arqueá realmente existiu. Encontra ali vários objetos que acreditam ser de origem arqueana, mas nada 100% comprovado. E Pietra está empenhada em descobrir mais sobre essa civilização, porque é o seu material ali de estudo. E aí, eis que uma grande oportunidade bate ali na porta de Pietra, porque um empresário muito rico encontra um objeto que ele acredita ser arqueano, ele encontra lá no Jalapão e ele quer que Pietra, que é a pessoa mais conhecida no Brasil que estuda sobre essa civilização, ele quer que ela faça as pesquisas, né, as investigações ali para descobrir realmente se esse objeto é ou não arqueano. Pietra aceita, óbvio, até porque ela ama estudar sobre essa civilização, mas quando ela chega lá no Jalapão, né, no lugar, no fervedouro, no lugar onde ele diz que encontra o objeto, acaba acontecendo uma confusão ali, uma luta, né, aparecem pessoas vestidas com roupas diferentes do que Pietra está acostumada a ver, né, roupas com tipo armaduras, capa e uma espada estranha, que não é comum aqui na nossa realidade, e o empresário acaba mandando a Pietra pular no fervedouro para que ela sobreviva. No momento ali em que está acontecendo essa luta, né, e o empresário acaba sendo ferido, ela não vê outra solução a não ser pular no fervedouro e ela pula. Só que, ao contrário do que normalmente acontece, né, quando a pessoa pula nesses fervedouros comuns lá, né, nessa área, ela fica boiando na água, ela não afundar, Pietra afunda. E aí ela vai parar em um lugar totalmente estranho, totalmente diferente de tudo que ela conhece. Pietra vai parar em Arqueá. Sim, gente, Pietra é transportada através de um portal ali que existe no fervedouro para a civilização que ela acreditava estar extinta. Quando Pietra chega lá, ela não é nada bem recebida, tá? Porque vários soldados arqueanos ali prendem ela, levam ela para uma cadeia e aí ela é interrogada por o general Saulo, tá? O general ali temido, que é o responsável ali pela ordem de Arqueá, né? Saulo, ele é um homem que está disposto a tudo para proteger o seu reino ali, o seu povo. Ele ama Arqueá e ele foi criado, né, para defender essa civilização, para defender esse reino. Bom,
Aí, minha gente, vai acontecer várias coisas que eu não posso contar pra vocês, porque como é um livro cheio de plots, nos 15% do livro a gente já tem plot, 30% mais um plot, e assim o livro todo. Tudo que eu falar pode ser um spoiler. Então, para reduzir aqui as chances de eu acabar soltando uma coisa que não poderia ser dita, né, que vai atrapalhar a leitura para vocês, eu vou parar por aqui de falar sobre o livro e vou falar o que eu achei, né, como foi a minha experiência durante essa leitura. Bom, Saulo é uma incógnita no começo do livro. Eu me dividi assim entre odiar o personagem na maioria das vezes e depois amar ele, porque ele é um homem completamente diferente, tá, dos mocinhos que a gente ama. Eu particularmente prefiro os mocinhos fofos, românticos, certinhos, assim, que são politicamente corretos. Eu não gosto de homens tóxicos nos romances, mas a gente tem que entender que é um reino, é uma sociedade completamente diferente da nossa. A Pietra até fala que eles evoluíram muito em ciência e tecnologia, mas como sociedade ainda tem muito que evoluir. Então eles têm ali um reino, tá? Só que esse reino tá sem um representante ali da família real. Tem toda uma história ali por trás, né? O que aconteceu com a princesa, o que aconteceu com a rainha. E aí, por isso, eles estão sem nenhum representante real. Então, quem administra ali a sociedade, a civilização arqueana, é os ministros. E o Saulo faz parte desses ministros, ele é o ministro da ordem, o responsável ali por manter a Arqueá segura. E aí ele foi preparado para matar ou morrer em nome de Arqueá. Outra coisa é que, para ele, quando ele encontra com Pietra, a história que Pietra conta, eu venho do outro lado, pulei no fervedor e acabei vindo parar aqui em Arqueá, eu não sei o que está acontecendo, eu não sabia nem que essa sociedade existia, eu estudo Arqueá. Isso assusta Saulo. Ele acha que ela pode ser algum infiltrado, já que eles vivem em guerra com outro reino vizinho, que é Trasta, e aí ele resolve manter Pietra ali próximo dele, né, para ele investigar melhor quais são as intenções dela ali em Arqueá. Então Saulo não trata a Pietra muito bem, tá? Na verdade, ele não trata nada bem, ele vê ela ali como uma inimiga, mas a Pietra vai acabar conquistando ali aos poucos a confiança do Saulo. Só que a Pietra, ela faz algumas besteiras, tá? Ela faz algumas loucuras. E isso também me incomodou algumas vezes. Então não foi só o Saulo que errou, mas o Saulo é o que mais erra, tá? O Saulo é o que é difícil pra gente passar o pano nele nos primeiros ali 70% do livro, talvez. Não sei, talvez por ali. Alguns momentos eu entendia ele e eu pensava, ele tá fazendo isso para proteger a Pietra. Em outros momentos eu achava, ele tá só interessado em proteger a Arqueá. Então era uma grande dúvida ali para mim se o Saulo era um mocinho bom ou um mocinho do mal. Tá? Mas o Saulo não foi o único que me enganou o livro inteiro. Eu também fui feita de trouxa. Aliás, eu acho que foi o livro que eu mais fui feita de trouxa em todo esse ano. Acho que nenhum livro vai superar esse posto, porque eu não esperava fazer teorias que fossem tão erradas. Eu sou formada em 7 temporadas de PLL, né, Pretty Little Liars, e eu esperava que eu fosse mais esperta um pouquinho para identificar quem era bom e quem era mal, mas não fui. Me enganaram completamente. As pessoas que eu acreditava que eram as pessoas boas, que estavam ali do lado da Pietra, que iriam ajudar ela a entender qual era o papel dela ali naquela sociedade, eram as pessoas que estavam contra ela, tá? E que estavam armando ali um golpe para prejudicar a personagem. Não vou falar quem são essas pessoas, porque também se eu falar spoiler para vocês, né? Então, leio um livro para vocês também tentarem fazer ali as teorias de vocês e para ver se vocês acertam. Muitas pessoas, a gente estava lendo o livro em LC, a gente reuniu ali um grupo para ler e assim, foi surto atrás de surto. Nos 70% do livro, eu tive assim um surto gigantesco, mas nada superou os 99% do livro. Gente, 99% do livro, e Silvia colocou um plot assim que eu pensei, eu vou chorar, eu vou largar esse livro, eu vou sofrer, eu não vou perdoar a Silvia por isso que ela fez. Então foi assim, o plot de milhões. Você vai o livro todo, quando chega ali nos 70%, você pensa, o negócio agora vai acalmar. O negócio vai se tranquilizar, vai dar tudo certo aqui, e eles vão ser felizes para sempre.
Mas não, sério, acontece ainda tanta coisa depois dos 70%, e aí quando chegou nos 90 eu disse, agora vai, agora é que vai dar tudo certo. E aí teve um plot nos 90% e teve um plot nos 99%. Gente, assim, um livro maravilhoso, sério, recomendo demais. E apesar de todas as raivas que eu passei com o Saulo, por ele ser, na maioria assim, das vezes, um pouco tóxico, no final eu amei o personagem, ele me conquistou assim, no nível que eu até esqueci tudo que ele aprontou. Até porque a gente entende tudo que ele fez ao decorrer da história, tá? No final, a gente consegue entender por que que ele agiu daquela forma. Então, por ele ter realmente um motivo ali certo, né, por o que ele fez, eu passei ali um paninho para ele e comecei a gostar do personagem. A Pietra, ela erra também muito, como eu falei, né, aqui no início do vídeo. Não é só o Saulo que erra. Ela não entende a função dela em arquear, ela não entende o que ela tá fazendo ali. E, tipo assim, ela tá ali num lugar novo, que ela não conhece ninguém. A única pessoa que se aproxima dela é o Saulo no início, né, e depois ali a família do Saulo, a irmã dele e o sobrinho dele. E aí ela meio que não tem opção a não ser confiar neles, né? Neles, na família ali do Saulo. É a única opção dela. E a Pietra é um pouco ingênua também, ela começa a confiar demais ali nas pessoas, não só na família do Saulo, não só em Saulo, ela começa a confiar em mais pessoas ali, e isso vai colocar ela em maus lençóis. É assim, uma história incrível. A gente se apaixonou por a construção ali da civilização que a Silvia criou. Queríamos conhecer Arqueá? Queríamos que Arqueá existisse? Queríamos também. Mas, infelizmente, não existe. E uma das características ali que a Silvia trouxe é que para o portal de Arqueá ser aberto, a lua tem que estar cheia aqui, né, aqui no outro lado, porque tem um portal que transporta as pessoas aqui para o Brasil, né, que leva as pessoas para a civilização de Arqueá. E aí, para que o portal de Arqueá abra, lá em Arqueá tem que as duas luas estarem na mesma fase, né? E aqui no Brasil tem que ter a lua cheia, tem que ser um período de lua cheia. Então, quando a lua ficou cheia aqui, né? A gente ficou lembrando que o portal de Arqueá estaria aberto e que seria a oportunidade para a gente passar para esse reino, né? Para a gente pular no fervedouro e conhecer Arqueá. Para vocês terem noção do tanto que o livro nos emocionou, nos prendeu, e o tanto que a gente se apaixonou por essa civilização que a Silvia criou, com tantos detalhes que é impossível você não acreditar que essa civilização de fato existiu, que o Saulo existe, que a Pietra existe. É uma das características da escrita da Silvia, é você achar que tudo aquilo é real. Você não consegue acreditar que não seja real, que não seja verdade. E isso faz com que você fique preso na história por muito tempo. Por isso que também Entre Luas foi a minha maior ressaca literária do ano. Eu não conseguia deixar Arqueá, eu não conseguia deixar Saulo e Pietra, né, esquecer ali a história deles, né, que também é uma história de amor. É uma história de amor por Arqueá, né, tanto Saulo como Pietra vão descobrir isso, mas também é uma história de amor ali entre eles dois, que são duas pessoas que são de mundos diferentes, mas que se apaixonam completamente, e que é uma história assim incrível, linda, assim muito fofa. Coração quentinho, tá? Tem romance e coração quentinho também, não é só surto, não é só lágrimas, também tem risos, tem muitas cenas divertidas. O cão e gato entre eles faz com que a gente ria bastante, porque eles se odeiam no início, né? A Pietra odeia ele por ele manter ela ali como uma prisioneira, tudo que ela quer é voltar para o outro lado, né? Voltar aqui para o Brasil, e ele não permite que ela volte. Ela acha no início que é ele que não permite, mas na verdade é que o portal não funciona assim, não está sempre aberto lá, tem que ter tem a questão das luas, né? Entrarem na mesma fase para poder o portal se abrir. E aí isso gera muito atrito entre os dois, né? Outra coisa também é que o Saulo, ele é um homem que foi forjado ali para ser forte o tempo todo, para não demonstrar sentimentos. Ele não é nem um pouquinho romântico, e isso incomoda muito a Pietra. A Pietra que é um homem fofo, um homem romântico, e o Saulo não sabe ser esse homem, mas ele vai aprendendo aos poucos, assim como a Pietra começa a desconfiar do Saulo muitas vezes, né? Ela fica com o pé atrás sem saber se ele realmente ama ela. E aí o Saulo também vai ter que provar para Pietra que ele é sim uma pessoa confiável, que ela pode sim confiar completamente nele ali, né? Que ela pode sim entregar o seu amor para ele. É um livro sério, incrível, favoritado, 5 estrelas, que eu amei de paixão, e é muito bom gravar esse vídeo aqui para vocês, para fazer esse desabafo, né, para falar sobre o livro, porque quando eu amo muito um livro, eu preciso falar o que eu achei sobre ele, né, eu preciso desabafar sobre ele, e eu acho que isso vai ser muito bom para me curar da ressaca literária, que eu ainda tô
com a cabeça lá em Arquear, tá? Eu ainda não superei Arquear. Inclusive, meu livro físico tá vindo aí. Quando ele chegar, eu vou gravar um box pra vocês. E eu acho que quando ele chegar, eu vou reler. Como eu já bati minhas metas, né, de leitura, pelo menos a quantidade de livros que eu tenho que ler, eu acho que eu vou aproveitar que não tenho nenhum livro ali que seja necessário ler ainda esse ano, e vou me dedicar à releitura de Arquear, de Entre Luas, né, que pra gente ficou sendo conhecido como Arquear o General Saulo, para poder pegar mais detalhes, porque eu li com tanta pressa, eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia me desligar do livro, e eu acho que eu deixei passar muitos pontos, né, por a pressa de finalizar, por a pressa de descobrir o que ia acontecer. Eu devo ter deixado muitos pontos ali que iriam melhorar as minhas teorias, né? Queria me fazer ser menos trouxa, digamos, porque eu fui feita de trouxa o tempo todo, gente. Não acertei nenhuma teoria. Para não dizer que eu não acertei nenhuma teoria, eu acertei a primeira que eu fiz, que é logo lá no início do livro que a gente descobre. Então, não é a maior teoria de todas, tá? Tem as maiores ali que eu errei completamente. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse livro incrível. Apenas leiam. Vou deixar o link do livro aqui, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, mas isso não é uma parceria paga, é simplesmente porque eu amo a escrita da autora, tá? Até agora não teve um livro que a Silvia lançou que eu li que eu não gostei. Tanto que tudo indica que nesse segundo semestre meu favorito seja esse livro, né? E no primeiro semestre foi também um livro da autora, que foi Meu Acordo. Por aí vocês tiram tanto que eu amo a escrita dela. E se vocês gostaram do vídeo, né? Não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar ele com os amigos, comenta o que você achou da resenha, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos vídeos.